que o Espírito Santo nos fortaleça e nos faça corrigir-nos e nos corrigir no amor, na perseverança e na justiça, para que a gente possa ser sinal do reino aqui e agora. Assim seja. Amém. Amém. Então, hoje, a gente encerra esse processo, né, formativo das cartas paulinas. Então, hoje a gente vai trabalhar uma carta que não tem a mesma ótica das cartas, que é a carta aos Hebreus, mas ela faz parte desse composto de cartas chamada Cartas Paulinas, embora ele não tenha o destinatário e nem o remetente como Paulo, tá bom? Mas faz parte desse bloco que a gente denomina Cartas Paulinas, tá bom? Podemos, Jairo? Então, retomando que a autenticidade de uma carta paulina ou não se dá no aspecto da linguagem, da literatura, da teologia, doutrina e do contexto. Então, a partir desses olhares, nos permite afirmar, quer dizer, os estudiosos, os pesquisadores, aí eles vão falar, essa é uma carta autêntica, essa é uma deuteropaulina, essa é uma apóstolo-paulina, como no caso de Hebreus, tá? Que nem remetente tem. Podemos. E aí a gente, de novo, tem as classificações, né, das cartas autênticas. Essas cartas autênticas, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, 2 Coríntios, Romanos, eles procuram responder questões internas, que a gente trabalhou bastante. E as cartas de Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, Hebreus, mais as cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito, procuram responder questões externas que vão surgindo no seio da comunidade. Então, a gente tem as características literárias, históricas e teológicas como um fundamento, um princípio para poder classificar ou categorizar uma carta paulina ou deuteropaulina. Isso a gente já está trabalhando nos nossos encontros. Podemos? Quem pode ler para a gente? Hebreus, Efésios, Roma, ano 100. A carta não é atribuída a Paulo. 2. Jesus apresentado como sumo sacerdote. Geração cristã, as lideranças não vivem mais. O texto reflete uma época em que já estão superadas as tensões entre judeus e não-judeus nas comunidades cristãs. Não faz menção ao judaísmo, mas retoma a tradição judaica. O objetivo da carta é exortar, encorajar, confortar e animar as comunidades. Comunidade perseguida, 10, 32, 39, relembra a resistência. Por favor, vamos pegar Hebreus 2, 17. E outra pessoa, 5, versículo 8 e 9. Outra pessoa, 10, versículos 7 e 9, 10 e 36. E outra pessoa, 13, 21. Só para vocês verem como essa expressão sumo sacerdote é apresentado várias vezes na carta aos Hebreus. Vou ler Hebreus 2,17. Por isso, teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel,
em relação às coisas de Deus, a fim de deixar os pecados do povo. Outras, Os pecados do povo, desculpa. não, que é isso. 5, de 8 a 9. Outra pessoa, né? Isso. Eu, embora sendo filho, sofrendo, aprendeu o que é obedecer. Levado à perfeição, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E assim, Deus o proclamou sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Outro, o capítulo 10, o versículo 7, 9, 10 e 36. Por isso eu disse: eis-me aqui, ó Deus, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Depois acrescenta: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo. É por causa dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus e assim alcançarem o que ele prometeu. E 13, versículo 21. Que Deus torne vocês perfeitos em todo bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ele seja dado a glória para sempre. Amém. Ele reflete uma geração posterior. Então, já estamos falando de uma terceira geração. Capítulo 13, versículo 7. Lembre-se dos dirigentes que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Imitem a fé que eles tinham, tendo presente como é que eles morreram. Então, evoca a martiria que eles passaram, as perseguições que eles passaram, os testemunhos que eles passaram. Então, eles já fazem menção aos dirigentes. Então, já é uma terceira etapa dos discipulados. Por favor, 13, 20 e 22. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, que é o pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna. Que Deus torne vocês perfeitos em todo bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ele seja dado
a glória para sempre. Amém. Irmãos, peço que vocês... Não, tá Não. ótimo. O 22 Obrigado. não? Não, ao 22, desculpa, pode continuar, perdão. Pode continuar? Pode, perdão, desculpa. Tá. Irmãos, peço que vocês acolham esta palavra de exortação. Foi por causa disso que lhes escrevi poucas palavras. E quais são essas palavras de exortação? Você pode repetir o capítulo 13, versículo 20 e 21? O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, que é o pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna. Que Deus torne vocês perfeitos em todo bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus. Por meio de Jesus Cristo, a ele seja dada a glória para sempre. Amém. Então, que seja dado a ele glória. Por quê? Porque ele nos deu Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e por ele, com ele, para ele, que a gente aceita o que a gente vai chamar depois de salvação. Aceita o projeto, aceita a perfeição, fazer a sua vontade, se tornar verdadeiros discípulos e discípulas. E essa comunidade, ela é perseguida. 10, 32, 39. Quem pode ler para a gente? Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Vocês tiveram que suportar uma grande e penosa luta. Ora, exposto publicamente a insultos e tribulações. Ora, tornando-se solidários com aquele que assim eram tratados. De fato, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e aceitaram com alegria ser despojados dos próprios bens, sabendo que possuíam bens que são melhores e mais duráveis. Portanto, não percam agora a coragem para a qual está reservada uma grande recompensa. Vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus, e assim alcançar o que ele prometeu, porque falta apenas um pouco, e aquele que deve vir vai chegar e não tardará. O meu justo vive pela fé, mas ele se volta atrás dele. Eu não encontro mais nenhuma satisfação. Nós, porém, não somos como aqueles que voltam atrás para se perder, mas somos homens de fé para salvar a nossa vida. Portanto, é uma comunidade que é perseguida por causa da palavra, por causa do testemunho, por causa da opção. E a opção é seguir Jesus, tomar partido pela comunidade nova que nasce em torno de Jesus, que é a igreja. Não faz menção ao não faz menção ao judaísmo, mas retoma a tradição judaica. Então você não tem um problema mais de novos judeus cristãos, que é os judaizantes, que impõem o fardo da circuncisão. Mas você tem outras questões, outras teologias ou doutrinas que vão nascendo no seio da igreja. Mas essas teologias vêm de fora. Podemos, Jairo? Quem pode ler para a gente a estrutura? Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 4. Prólogo. Só faço a leitura ou faço os versículos também?
Só leitura. Depois a gente volta. Prólogo. A mediação de Jesus e superior à dos anjos. A mediação de Jesus como sumo sacerdote fiel, superior à de Moisés e de Josué. A mediação de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei da paz. É superior à dos sumos sacerdotes da tribos de Levi. A fé exemplar dos antigos. Estimula a perseverança no presente. Conclusão. Recados finais. Então, ela é uma grande exortação. Ela começa com uma introdução, que é um prólogo, que é uma preparação, mas ela difere das outras cartas, porque não tem remetente nem destinatário. Quem pode ler de 1 a 4 para a gente, de Hebreus? Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio dele também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles. Então ele retoma a tradição profeta, a tradição dos mediadores. Então essa mediação vem a partir da palavra que se faz carne, da palavra que se faz ação, da própria desculpa, gente, da própria glória no meio de nós. Então a glorificação, a glória é essa revelação de Deus que se faz presente na humanidade. Então ele, na verdade, então ele apenas começa. Então ele vai dizer o quê? Que Jesus, ele é a mediação plena de Deus na Terra. Ele é a mediação, é a presença de Deus no meio de nós. Então, a primeira parte é a mediação de Jesus é superior às dos anjos. Como continuar a leitura? De fato, a qual dos anjos disse Deus: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: Torna em ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao Filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudadas como vestimento.
Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele jamais: Senta-te à minha direita, até que reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés? Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então, a salvação se dá através do acreditar, do confiar, do depositar sua fé, sua esperança na mediação plena de Deus, que é Jesus. Então, a mediação é superior à dos anjos, das ordens sacerdotal, tanto que ele é o próprio, ele é fundamento do Rei da Paz. Ele é maior que a alma de Melquisedeque, né, que aparece tanto no Antigo e no Novo Testamento. É superior ao sumo sacerdote da tribo de Levi e do Sadoquita. Então, ele está além. Ele é a própria glória, é a plenificação do Deus vivo, verdadeiro, justo no meio de nós. Depois, no capítulo 4, 14, ele começa uma outra história, a obra do nosso sumo sacerdote. E aí ele coloca essa mediação plena de Jesus. Lembrando que a igreja é sacramento, os ministros são símbolos, né, dessa presença, dessa mediação, mas quem é o único, o verdadeiro, o justo, aquele que a gente deve depositar nossa confiança e oração é Jesus. Então, a mediação de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o Rei da Paz, e a paz que é símbolo da prática da justiça, que é símbolo da prática da piedade, que é símbolo da prática da honestidade e retidão. Então, é essa prática que clareia e que a comunidade quer vivenciar através dessa mediação plena que é Jesus. Então, vamos ver capítulos 4, versículo 14. Nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme a fé que professamos. André, posso colocar uma dúvida? Pode. A sensação que eu tenho ao ler esses textos é de que eles não colocam Jesus no mesmo degrau em que está Deus. O Deus Pai parece ser superior a este Filho. Eu acho que é uma leitura equivocada, mas eu tenho um pouco essa percepção ao ler esses textos de Hebreus. É porque, assim, quando a gente estudou lá atrás o pós-exílio, o Deus Supremo, ele é intocável, ele é onipotente, onisciente, ele não se revela mais devido aos pecados da humanidade. Então, isso é uma leitura que nasceu do pós-exílio, e aí coloca Deus em qual lugar? No templo e no céu. Hebreus, ele retoma esse papel da mediação. Portanto, a mediação não é o todo, o Deus, a totalidade. Apenas é mediador, é aquele que nos liga. Então, ele coloca, de certa parte, essa distinção entre o Deus Todo-Poderoso lá em cima e a mediação cá embaixo, que é o seu Filho Jesus. Então, ele coloca certa uma hierarquia, sim, mas ele retoma
sem mencionar o judaísmo, toda uma tradição judaica pós-exílica. Tanto que a figura maior é a palavra sumo sacerdote, que é uma expressão do pós-exílio. Porque, na verdade, quando a gente vê antes do exílio, né, a monarquia, quando a gente vê os textos pré-estatal, é a palavra sacerdote que aparece, é o levita, é o Araão, que é da tribo de Levi, é Sadoc, que é sacerdote, mas a expressão sumo sacerdote, aquele que tem o controle do altar e do templo, só vai aparecer no pós-exílio. Então, a tradição de Hebreus, ela evoca muito essa tradição pós-exílica, no qual a gente está falando do segundo século. Então, as comunidades, ela está fazendo colocando Jesus como mediador. E ele coloca, certo, uma hierarquia entre Deus Pai e Deus Filho. Hebreus, ele foge de toda lógica paulina, mas ela faz parte desse bloco. Embora você viu que ele não começa nem falando de assim, eu, Paulo, como as outras cartas, até deuteropaulinas fazem. Então, são exortações, são pensamentos, são reflexões, são homilias que nascem no segundo século e que são recolhidas. Mas essa dimensão de Deus nas alturas, ela está muito presente. E a ideia de sermos pecadores, sermos limitados e sermos fracos, ela permeia também a leitura de Hebreus. Tanto que é só depois que vai retomar essa questão humana de Jesus, né? Essa encarnação, Deus se faz carne. E aí é como João, as comunidades joaninas, mas é um outro contexto. É um outro grupo fazendo a reflexão. Fala, Ciro. Não, legal, super obrigado, André, porque ficou mais claro entender a diferença entre retomar tradição judaica e a tendência judaizante de outros textos que a gente já estudou. Não. Obrigado mesmo. Não, ficou super claro agora. Oi, desculpa, eu te Não, cortei, perdão. Imagina, ficou super claro agora essa diferença entre o retomar a tradição judaica, que é o que a gente vê em Hebreus, daquelas tendências judaizantes de Não. textos anteriores que a gente estudou. A diferença ficou muito clara. Super Sim, obrigado. tanto que ele não fala da mediação pela lei. A mediação aqui é Jesus, que é maior que os anjos, que são os mediadores também, que é maior que os profetas, que são mediadores da palavra também, dos sumos sacerdotes, que são mediadores do sagrado. Então, essa é uma leitura muito importante. Tanto que agora, eu vou fazer um trabalho com vocês, um trabalho que vai ser muito difícil. Na segunda parte, do capítulo 11 a 13, vai falar sobre a fé exemplar dos antigos. E eu quero trabalhar com vocês 2 blocos de texto. E a pergunta é, qual que é a diferença entre eles? Primeiro, eu vou pedir para alguém ler Sabedoria. Vamos pegar o livro da Sabedoria, que é um dos últimos livros escritos no Antigo Testamento. Então, Sabedoria está lá nos livros sapienciais. É um livro deuterocanônico, na tradição judaica não faz parte, porque ele foi escrito em grego, e ele vai nos dizer algumas coisas. E essa pergunta que depois a gente vai ler em Hebreus, eu vou perguntar essas mediações, tá bom? Sabedoria, se eu não me engano, é o capítulo 10, mas eu vou confirmar já. Sabedoria, capítulo 10, certo? Isso mesmo.
acharam? Livro de Sabedoria, capítulo 10. E é pergunta de prova, hein? E é para ler o quê? Lê o capítulo 10 e aí depois eu falo pausa. Aí eu falo, peço para pular um pouquinho, tá bom? A sabedoria protegeu o pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus e que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda e lhe deu força para dominar todas as coisas. Mas um injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira, fraticida. Por causa dele, a terra foi inundada, mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Ponto. Vamos fazer uma pergunta de catequese. Então eu vou ler de novo e vou perguntar de quem eu estou falando, tá bom? Ó, a sabedoria protegeu o pai do mundo, o primeiro ser humano, quando ele foi criado sozinho. Quem que é? É Deus. Não. A palavra. Adão, já apareceu. Adão. A palavra. Ó, ele libertou da própria queda, deu-lhe a força para governar todas as coisas. Mas o injusto, com sua cólera, afastou-se dela com sua ira contra o irmão. Não é Caim? Caim. Por causa dele, a terra foi inundada. Mas, novamente, a sabedoria o salvou, conduzindo o justo numa fraca embarcação. Noé. Aê! Até que vocês estão aprovados. Vamos pular um pouquinho. Versículo 11. Versículo 11. Ela o protegeu contra a cobiça de seus adversários e o tornou rico. Ela o guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta, para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. Continua? Pode continuar. A sabedoria não abandonou o justo, que tinha sido vendido, e o preservou do pecado. Ele desceu com ele à cisterna e não o abandonou na prisão, até conseguir para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que o caluniavam e lhe deu fama perene. Continua? Pode continuar. Ah, lembrou. Agora pula capítulo 11, versículo 1. Pode continuar outra pessoa. Isso. De êxito coroou as suas obras, pelas mãos de um santo profeta. Continua? Ai, cadê o André? Dormiu, será? Está no versículo 3, hein? Continua. 3 de 11. Resistiram aos inimigos, rechaçaram os adversários. Eu estou lendo na Jerusalém, é diferente, né? Pode continuar. Tiveram sede e se invocaram, uma rocha áspera lhes deu água, uma pedra dura os descendentou. Aquilo que serviu de castigo aos seus inimigos, tornou-se para eles benefício na penúria. Em lugar de água corrente do rio,
turvada de sangue e lodo. Castigo de decreto infanticida. Deste-lhes inesperadamente água abundante, para que aprendessem com a sede que sentiram, como foram castigados os adversários. E aí, quem que está fazendo menção? Moisés. Daí, Moisés. Aê, tá certo. Agora, vamos voltar para Hebreus. E vem a pergunta, hein? Qual que é a diferença dos dois textos? Vamos voltar para Hebreus, capítulo 11. A pergunta é fácil, hein? Quer dizer, a resposta. Quem pode ler o capítulo 11 para a gente? O que é a fé? A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Eu estou lendo na pastoral, tá? Um povo que viveu da fé. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se das coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo, e o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora estando morto, Abel continua falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora, para que não experimentasse a morte, e não foi mais encontrado, porque Deus o levou. E antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Continua? O versículo 8, Carmen. Oi? 8. O 8, até o 8? Não, tá. pode pular. Pula para o 8. Pula para o 8. Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E partiu Ponto. sem saber para onde. Ponto. Aí começa Pula o para 9. 23. Qual? 23. 23. Calma que eu sou ceguetinha, fi. Não, tranquilo. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Eles não temeram o decreto do rei. Pela fé... Bom, versículo 30. 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Continua? Continua. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Graças à fé, Ponto. Agora vem a pergunta. Qual que é a diferença dos textos de sabedoria e de Hebreus? Eu acho que não tem muita diferença, né? Tem sim, uma diferença bem grande. Bem grande e notável. Em sabedoria, ele não cita muitos nomes Ele não cita o nome, né? Aê! Agora a pergunta, por que no livro da sabedoria não cita nomes? Porque colocam isso como obra de Deus. Não, não é de caminho. Não. Tá legal, bonita a resposta, Ciro, mas não é o caminho.
Sei não, André. Ó, eu vou dar uma explicação básica do livro de sabedoria. O livro de sabedoria é escrito por judeus da diáspora. Quem é judeu conhece sua história. Portanto, judeus precisam citar nome? Não. Não. Falou o fato, vem a memória. Hebreus é escrito para grupos judaicos? Não. Não. Para chegar, não pode esquecer que Jesus é judeu. E para chegar em Jesus, tem que passar pela tradição profética, tradição de nomes, tradições de escritos, mas esses precisam ser Explicitados, explicados. nomeados. Então, o nome, nesse caso, é importante, para você saber de quem está falando. Moisés, aquele que libertou o povo do Egito. Abraão, o pai da fé, que confiou na promessa de Deus e saiu andando. Abel, que fez um sacrifício agradável a Deus, mas Caim o matou. Tá vendo como você precisa explicitar os nomes? Noé, eu fui pulando porque aqui a gente fica contando a história. E não era o objetivo agora, de ler a história. Entendi. Porque eles são Que bom. em outras épocas. Em outra época. É por ser grupos diferentes escritos em outra época. Não, na verdade, o texto da sabedoria é escrito no 2º e 3º século antes de Jesus. Uns 2 séculos antes. Ou 2, 3 séculos antes de Jesus. Já o livro de Hebreus é escrito no 2º século depois de Jesus. Só que é para uma comunidade que não é judaica. Sim. Mas retoma a tradição judaica. Portanto, os nomes têm que ser colocados. A memória tem que ser fortalecida com nomes, para dar referência, legitimidade, força. Por quê? Porque vai chegar a verdadeira fé, que não é na tradição judaica que vai encontrar essa verdadeira fé, mas é em Jesus. Vamos ao capítulo 12. Quem pode ler? Ô, André, Eu. Isso tem alguma coisa a ver a genealogia de Jesus em São Mateus? Também, ele retoma a tradição judaica. E a comunidade de Mateus é uma comunidade mais judaica. Ah, tá. Uhum. Só que tem uma particularidade. Na genealogia de Mateus aparece 5 mulheres. Vocês já estudaram Mateus? Não estudaram ou não? Vão estudar ainda? A Raabe, inclusive, está lá. Isso mesmo. Raabe, Bersabeia, Tamar, Noemi, Maria. Não, a Ruth. Noemi, não. Ruth. Eu já nomeei as 5 mulheres. Raabe, Tamar, Ruth, Bersabeia e Maria. São 5 mulheres. Tá? Capítulo 12. Alô, obrigada. Que isso? Quem pode ler o capítulo 12? Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo,
Pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Vocês ainda não resistiram até o derramamento do sangue na luta contra o pecado, e já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, e não perca o ânimo quando for repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ademais, tivemos nossos pais humanos como educadores e os respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam, como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua própria santidade. Na hora, qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que foram corrigidos. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Endireitem os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Pode continuar mais um pouco. Procurem estar em paz com todos. Progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês, provocando perturbação e contaminando a comunidade. Não haja nenhum fornicador ou profanador, como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida. E vocês bem sabem que a seguir ele foi rejeitado quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Vocês não se aproximaram de uma realidade palpável. Ali havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta e ruído de palavras. E as pessoas que ouviram isso suplicaram que Deus não dissesse mais nada, pois eles não suportavam o que fora ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Entretanto, vocês se aproximaram do Monte Sião e da Jerusalém celeste, a cidade do Deus vivo. Vocês se aproximaram de milhões de anjos reunidos em festa e da Assembleia dos Primogênitos, que tem o nome inscrito no céu. Vocês se aproximaram de Deus, que é juiz de todos. Vocês se aproximaram dos espíritos justos,
que chegaram à meta final, e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Ponto. Então, ó, tá vendo como essa corrente, esse texto é permeado do pecado. Vocês viviam no pecado, na escuridão, na falha, mas Deus citou anjos da justiça, juízes da justiça, testemunhos da justiça e Jesus, o mediador, o eterno mediador, o mediador da nova aliança. Então, já trabalha a ideia de uma aliança nova, já a partir de Jesus, tá? Obrigado. E, por fim, a gente tem os recados finais. E vamos ver quais são os recados finais, de 17 a 25? Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda ocasião. Fazei-o, vos peço com insistência, para que eu vos seja restituído o mais breve possível. O Deus da paz, que reconduziu dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo o bem para fazer a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu vos peço que acolhais esta palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi libertado. Se vier logo, irei ver-vos juntamente com ele. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Esse texto também, ele traz uma forte linguagem apocalíptica, que vocês vão estudar no final do curso da tradição bíblica. Então, o Apocalipse é falar de esperança em tempo de desesperança. Então, você tem um teor apocalíptico, um teor mediático e um teor de salvação, a partir da perseverança, do testemunho e de não negar a fé. Porque é muito fácil, né? Na hora da perseguição, você pular de barco. E a carta aos Hebreus, ela incentiva essa vivência da fé. E ela traz e ela resgata a tradição de fé. Por isso, ela conta todo esse testemunho de pessoas que, na tradição judaica, são modelos de fé, são experimentos de fé, mas a plenitude se dá em Jesus, o perfeito e eterno mediador de Deus, o Pai. Podemos? Quem pode ler para a gente? Ah, não, isso aqui eu estou repetindo, desculpa. Podemos. Eu dupliquei. Podemos. Sem querer eu dupliquei, desculpa. Então, finalizando, né, o nosso encontro, a gente vai retomar alguns pontos. Então, o cânon da Aliança Cristã são testemunhos, são vivências de fé, práticas de fé, a partir de um óculos que faz enxergar. E esse óculos que faz enxergar é a fé na ressurreição. Então, os textos, ele remete a Jesus ressuscitado. É a experiência de fé em torno da ressurreição que a gente tem os registros
que a gente vai denominar Segundo Testamento, Novo Testamento ou Nova Aliança. Tá bom? Quem pode ler para a gente? Cânon cristão. Quando estudamos o Segundo Testamento, nós nos deparamos com a experiência das primeiras comunidades cristãs, com as leituras que elas fizeram do fato Jesus. Os escritos do Segundo Testamento estão marcados pela realidade das comunidades nas quais estão inseridas. Ou seja, a comunidade olha sua vida e busca iluminá-las com o fato Jesus. Os escritos do Segundo Testamento se organizaram a partir da morte e ressurreição de Jesus. O núcleo da fé, que foi a mensagem das primeiras comunidades, é a morte e ressurreição de Jesus. Então, é a experiência em torno do ressuscitado que faz nascer o Novo Testamento, o Segundo Testamento, a continuação da aliança. Podemos? Então, a gente tem primeira geração, os escritos paulinos autênticos, segunda geração, alguns evangelhos e outras cartas, terceira geração, Evangelho de João, Apocalipse e outras cartas, tá bom? Vamos entender cada geração? Podemos? Quem pode ler? Organização das comunidades. Até o ano 67, primeira geração. Comunidades da Palestina, comunidades paulinas, mundo greco-romano. Período da memória escrita. Até o ano 96, segunda geração. Comunidades herdeiras da tradição apostólica, crise, organização, sistematização, período catequético. A partir do ano 97, terceira geração. Igrejas de herança do discípulo amado e de tradições paulinas. Conflito, doutrina, igreja. Hierarquização versus discipulado. Período doutrinal. E aí a gente tem os três períodos, né? O período da memória escrita, que é um período que vai da tradição oral em torno das vivências litúrgicas das comunidades, em torno da fração do pão, e o primeiro registro, que são as cartas paulinas. Depois a gente tem o período catequético, que é a catequese em torno de quem é Jesus, como seguir Jesus, como viver essa liturgia. E, por fim, o período doutrinal, que já é uma doutrina, já é um ensinamento, já é uma teologia. Tá bom? Podemos? Então, o que são as cartas? São reflexões que brotam da vida, procuram responder às questões que vão surgindo de dentro ou fora da comunidade. Lembrando que as comunidades são de mentalidades urbanas, plurais, complexas, deve ser levado ao contexto de redação, esse processo de desconstruir e reconstruir para a gente libertar Paulo e libertar algumas coisas que a comunidade ela traz, mas são frutos de outra época, porque os temas paulinos refletem essas orientações, esses conselhos, essas reflexões que brotam da vida, para iluminar a vida. Então, as cartas querem encorajar, fortalecer e corrigir para que a comunidade cresça enquanto comunidade que segue Jesus. Podemos? Quais são os grandes temas que
aparecem nas cartas paulinas. Quem pode ler? Ressurreição, Evangelho e cultura, liberdade, Espírito Santo, justificação pela fé, querigma, questão social, problema concreto de cada comunidade. Portanto, as cartas querem responder às questões práticas da fé. A ressurreição, animar, fortalecer, encorajar no seguimento do ressuscitado. Intensificar essa teologia que o crucificado é o ressuscitado é o crucificado, para não perder essa dimensão e essa visão. A questão da cultura, a inculturação da palavra. Paulo diz, com gregos me fiz grego, com judeus me fiz judeus, submetido, não submetido, com submetidos, não submetidos a lei, com não submetidos, para poder chegar, evangelizar. E ele evangeliza a partir do seu trabalho missionário, a partir de sua prática de fabricante de tendas, a partir de grupos que o acompanham. Barnabé, Priscila, Áquila, Silas, Timóteo e tantos outros que acompanham Paulo. O Espírito Santo, que é esse grande motivador, animador, fortificador da caminhada. A graça, que é a presença de Deus, que nos justifica, nos salva. O querigma, que é o anúncio. As questões sociais que vão aparecendo, que são emergentes, são gritantes, e os problemas específicos de cada comunidade que a gente olhou, estudou e refletiu. Podemos? As cartas, elas querem nos mostrar um retrato das comunidades. O primeiro retrato é ser irmão e ser irmãs no Senhor Jesus. E por isso, fé e esperança e amor é o princípio. 1 Tessalonicenses. Segundo Coríntios, 1 e 2 Coríntios, né? É o fundamento da comunidade, o evangelho da cruz. A cruz do seguimento, da opção fundamental por Jesus, pela unidade que às vezes é tão difícil, tão corrida e tão prejudicada por relações humanas, por relações de poder, por relações que destroem, desumanizam a gente. A lei da liberdade, a lei da justiça, da solidariedade, da fraternidade. A vida no Espírito, que nos santifica, nos organiza, nos transforma, nos faz filhos e filhas de Deus comprometidos no amor, para chegar na mística do Verbo encarnado, do Deus que fez carne e habitou entre nós. Na prática da solidariedade, misericórdia, compaixão. E é nessa carta que Paulo expressa seu carinho, seu cuidado, sua atenção para com as comunidades. Filhinhos, amados, obrigado. E é a única comunidade que Paulo aceitou doações, né? Porque todas as outras ele fala, eu trabalho. E essa ele aceitou porque ele estava preso. Podemos. E aí a gente tem a novidade, o discernimento, o conflito, a prática e essa vida nova, que vai permear o olhar, o horizonte, a vida da comunidade. E esse foi o nosso estudo que a gente fez sobre as cartas paulinas. E eu queria ouvir vocês. Esse a gente já falou. A questão interna e externa, que respondem às questões que vão surgindo. E a questão da eclesiologia, que é a questão da igreja, o modelo de igreja. A cristologia,
que é a pensar Jesus, a vivência da fé em Jesus, a prática de Jesus, e a questão da doutrina, que são os ensinamentos, são as tradições, aquilo que vai sendo construído. Eu acho que encerra os slides, né, Jairo? Isso eu já acabei de falar. E encerro os slides. E aí eu queria ver de vocês, né, o que foi entrar nessa comunidade, olhando para Paulo, olhando para a comunidade, olhando para os conflitos e refletindo como Paulo lidou com os conflitos. Eu queria ouvir vocês. Como foi essa experiência de estudarmos Paulo, abarcando, olhando, refletindo cada comunidade, cada carta, com seu teor, com sua teologia, com sua reflexão, com seu olhar? E aí eu gostaria que vocês falassem qual foi a carta que chamou a atenção, quais foram as novas descobertas que vocês fizeram. A palavra está com vocês. Biscoito fino. Nossa, foi muito boa essas aulas. Nossa, eu passei a ler mais com essas aulas, eu comecei a ler mais essa parte de Paulo. Eu fiquei conhecendo melhor Paulo. Eu tenho assim costume de ler, né, as cartas. A gente escuta sempre, como você mesmo fala, né, nas missas, aos domingos, durante a semana, etc. E também eu leio sempre, né, a oração do dia, as leituras do dia. Eu tenho costume de ler sempre. Mas agora com a sua explicação, para mim clareou muito. Por outro lado, também fez embananou muita coisa também, porque é muito conteúdo. Nossa, é muita coisa, minha cabeça às vezes fugia do que você estava falando, e aí eu voltava de novo, meu Deus, muita coisa, mas eu gostei muito, André, gostei mesmo. Vou fazer o possível de retomar, eu tenho, depois que nós terminamos a aula, né, durante a semana, quando você coloca novamente o vídeo, eu escuto uma vez, duas vezes, e sempre que eu tenho a oportunidade, antes de começar a outra semana, eu escuto mais do que uma vez as suas aulas. Muito obrigada, e está ficando alguma coisa. Acho que, como o padre Tarcísio comentou alguns domingos atrás, o pior católico é aquele que faz uma leitura literal. Então, tudo isso que a gente tem visto, André, tem nos ajudado a entender esses contextos, a entender as intenções dos autores, entender como a gente precisa interpretar esses diversos textos, situando-os no seu local e no seu espaço de tempo, na sua janela temporal. Então, isso é absolutamente fundamental, porque com isso a gente começa a construir uma visão muito mais clara do que foi o trabalho de Paulo no que diz respeito a quebrar essa tradição judaica no sentido da obediência à lei, que era uma lei de escambo, que propunha o perdão a partir de uma troca, e Paulo foi talvez essa luz muito clara que mostra que o perdão e a salvação vêm a partir de Jesus Cristo e de tudo aquilo que foi construído depois dele, que são as deuteropaulinas, a partir dessas reflexões. Então, isso é muito, mas muito interessante e muito esclarecedor. E como a colega acabou de falar, é para ler, reler, treler, repensar, cada vez que a gente vai ler um trecho das Cartas de Paulo. Muito obrigado de coração. E a partir dessa quebra de
de paradigma, né, que Paulo faz nas suas cartas, vê como as deuteropaulinas, elas herdaram essa conscientização, né? É uma proposta, elas vêm com uma proposta já de doutrina, mas uma doutrina já forjada no ressuscitado, né? A fé a fé no ressuscitado é a grande motivação. E se não fosse assim, nossa igreja, nós cristãos, não estaríamos aqui até hoje, né? Que é uma fé que é baseada mesmo, o centro da nossa fé é o Cristo ressuscitado. E a prática dessa fé, né, que vem com as deuteropaulinas, que elas motivam a prática da fé. Então, não é só uma fé que fica no louvor, mas é uma fé vivenciada, uma fé praticada, que vê, que consegue enxergar o Cristo no irmão. Então, ai, André, sensacional, eu não tenho palavras para te agradecer. Mas quando a gente se encontrar, tem abraço. É. Mais alguém gostaria de conversar, partilhar, lamentar? Porque eu sei que é muito conteúdo, eu sei. Também faço das palavras dos colegas minhas palavras. Muitas informações, muitos aprendizados. As cartas autênticas jamais passava pela minha cabeça que havia um diferencial, critérios entre elas. E diante desse estudo, ficou algo muito forte. Diante de todos os temas, eu passei até uma visão diferente, novos horizontes do pouco que eu tinha em minha mente. Então, esses ensinamentos eu quero carregar para a minha vida, André. E sempre eu revisito aos vídeos, ao material que eu impresso, as minhas anotações, quando gera dúvidas, faço as releituras, a hermenêutica que foi tão falada no início, que eu acho fundamental. Enfim, gostaria de registrar tudo aquilo que estou sentindo no momento, mas eu resumo em gratidão, eterna gratidão pela sua grande autenticidade. Realmente és um professor renomado que merece todo o nosso carinho, respeito e gratidão. Muito obrigada, André. Obrigado, estou crescendo junto com vocês, estudando. Mais alguém? Sim, quero lamentar. Fala, irmã. A minha lamentação é por mim mesma. Às vezes, bom, nesse tempo é um pouco corrida, às vezes eu chego um pouco tarde por causa da missão, mas é só para agradecer, porque eu sempre gosto da sua aula, é muito clara, uma aula que depois a pessoa não terá mais dúvida. Então, é só para agradecer. Esquece da lamentação, a lamentação é para mim mesma. Obrigado, irmã. Muito obrigada, André. Eu também agradeço a sua presença, assim, muito bonita. Eu gostei dessas aulas aí. Você traz a vida ao pai, à família, e isso vai trazendo assim para nós a prática dessa palavra, né? É em comunidade, é vivência.
Você não está só teoricamente nos ensinando, mas é com a vida, é com a sua doação, é no sofrimento, mas trazendo a alegria, compartilhando conosco esta palavra vida. Isso Muito obrigada. é seu testemunho, foi muito, e é muito bom. Obrigada, e Deus abençoe sempre você, seu paizinho, toda a sua família, e toda a nossa igreja que precisa de gente boa assim, dedicada e fé e vida. Parabéns e muito obrigada. Amém, a todos nós. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer, né, professor André, que foi muito bom, gostei das aulas, me fez, eu tenho pouco conhecimento da Bíblia, né, mas assim, foi uma clareada muito boa, muitos conteúdos, teria que ler mais, pesquisar mais mesmo, mas me ajudou muito. A importância das cartas de Paulo, a importância de Paulo para a evangelização. Muito obrigada, viu? Valeu. O Jairo mudou o visual? Não, só mandei cortar o cabelo, só isso. Gente, deixa eu só passar aqui um aviso importante, então, já que estão todos aqui. Só um minutinho, viu, André? Pois quem quiser continuar com as suas rasgação de seda aqui com o André, fica à vontade. Então, na próxima segunda e terça-feira, nós temos, então, o nosso curso de férias, que já acontece aí com regularidade já há alguns bons anos. E cada ano tem um tema sempre, mais ou menos assim, querendo imitar a CNBB com relação ao tema, né? Sempre alguma coisa bastante recorrente dentro desse período. Então, nesse ano nós vamos tratar aqui justamente de dois temas que são bastante importantes. Uma questão de fé e política, que também está dentro ali da Fratelli Tutti, que é um dos capítulos do último documento do Papa Francisco, que vai tratar disso. E um outro ponto que na minha opinião, muito particular, mas que isso vocês vão ter um módulo desse um pouco mais para frente, que é a doutrina social da Igreja. Então, são dois dias, ou 2 noites, né, que vamos tratar desses dois temas que têm a ver hoje com o momento que estamos vivendo no Brasil, com a proximidade das eleições e como que a Igreja trata esse tema de política e de eleição. Obviamente que não tem aqui não é nenhum viés partidário, político partidário, mas é dentro daquilo que tanto a teologia como a política, na visão da DSI, ou seja, da Doutrina Social da Igreja, e da encíclica da Fratelli Tutti. Então, nos dias 11 e 12 de julho, das 20 às 22 horas, eu vou estar assessorando, eu vou estar aqui mediando esse encontro, mas quem fará a assessoria é a Dolânia, não sei, talvez vocês não conheçam, que ela é da Diocese de Jundiaí, né? Então, ela é advogada, ela é teóloga, é uma leiga consagrada, né? Ela coordena lá na Diocese de Jundiaí o Núcleo de Formação, Fé e Política e Cidadania. Também é membro da diretoria da Caritas Diocesana, né? E tem outras especializações em gestão pública, em formação de leigos, docência de ensino religioso. Então, a menina tem um currículo invejável e bastante grande mesmo. É uma pessoa excepcional, de uma simplicidade grande, humilde, mas que tem um cabedal espetacular para passar para nós dentro da DSI. Vão acostumando já com essa sigla, né? Doutrina Social da Igreja. Como é que a Igreja vê a questão dentro da sociedade. E um dos capítulos, como eu disse, dentro da Fratelli Tutti, quem não leu ainda,
pode baixar na internet, se não tem o livrinho, e dá uma olhadinha no capítulo 5, se eu não me engano, que vai falar justamente da questão política, tá bom? Então, podem convidar as pessoas, podem convidar os amigos, eu vou colocar, o Pavanelli já colocou lá no grupo, mas eu vou repetir tanto o convite como também o link, né? Será via Google Meet, como temos feito agora, as aulas, por exemplo. Então, também será gravado e depois, posteriormente, vocês poderão assistir novamente, tá bom? Então, divulguem, participem, chamem os amigos, parentes, projeta na televisão, chama todo mundo a tomar um café, um chá, uma cerveja, quem bebe, e por aí vai. Bom? Obrigado. Eu vou aproveitar e vou revisitar a Verbo Filmes para trazer alguns temas da Carta de Paulo que foram estudados, tá? 1 Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, tá? Ano que vem a gente vai estudar Éfeso, né? Esse ano é Josué, ano que vem é Éfeso. E a aplicação, né, dessa fé, do batismo, nessa nossa nova ótica da comunidade que vai nascendo e crescendo. Tá? Hoje eu vou encerrar mais rápido, mas eu agradeço a vocês a participação, a paciência, o cuidado, o zelo, as orações. Tá? Pode falar. E aí, professor? Boa noite, professor André. Então, a todos, eu também não posso deixar de agradecer, que apesar de tudo também, como disse a irmã aqui, Mari, e aí, essa dificuldade que tem aqui no interior, que a gente mora, eu sempre digo em algumas falas aí com o senhor que para a gente é um momento muito excepcional para mim, no caso. Então, se tivesse tantos nossos que pudessem estar participando, né? Então, o senhor é um professor muito... A sua competência é demais, né? Então, agradeço muito. Então, eu espero que isso vá me ajudar também, né? Nessa divulgação do Evangelho. Precisa muito da gente, né? É bem difícil para a gente para cá, para nossa formação. Mas muito obrigado. Eu sempre agradecer muito ao senhor e à equipe toda aí. Professor Jairo. Obrigado. Então, a equipe muito de parabéns. Obrigado a todos. Então, o senhor é excepcional. Eu sou aqui de Juruti, no estado do Pará. Oh, meu Deus. De Juruti, no estado do Pará. Obrigado. Eu moro na área rural também. Tá bom. Irmã Jéssica, queria falar? Obrigada, professor. Deus abençoe. Gratidão, beijo. Ai, muita alegria ver vocês. Tchau, professor. Tchau, Cláudio. Obrigado. Claudinha é um barato. Então, gente, eu estou agradecendo, né, e finalizando também nosso encontro de Cartas Paulinas e volto com vocês no segundo semestre, olhando um pouquinho o Evangelho de João e as cartas de João. Tá? A gente vai estar de volta nesse segundo semestre. No curso de férias eu pretendo participar também, quem tiver, a gente vai se reencontrar. Tá bom? Abraço e beijo a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Muito pelo seu pai. Beijo, gente. Obrigada, boa noite. Com Deus. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Amém, amém. Continua as orações. Boa noite.